Olá, gente. Olá a todas e todos vocês. Eu estou aqui no meio de um trabalho, numa conversa com minha amiga Julie Wark, uma intelectual muito prestigiada, autora de um livro chamado Contra a Caridade, que defende a renda básica. Estamos fazendo nossas aulas de inglês, mas eu dei uma interrompida nesse meu trabalho com ela para bater um papo com a Sol Miranda, que é produtora, atriz, uma mulher incrível, candidata a vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro. Eu vou chamar a Sol, ela quer ter essa conversa comigo, ela tem perguntas para me fazer, eu tenho perguntas para fazer a ela. E aí eu vou convidá-la e quando ela entrar eu vou desativar os comentários, tá bom? Eu peço desculpas pela cara, mas é porque eu estava trabalhando, continuo trabalhando na verdade. Vou ter essa conversa com ela rapidinho e depois eu volto pro meu trabalho. Deixa eu ver aqui se a Sol já entrou. Aqui. Vou esperar ela entrar para a gente continuar essa conversa. Oi, Amanda. Oiê! Quanto tempo? Quanto tempo? Peraí que eu vou desativar os comentários. Tá bom. Você sabe por que que eu desativo os comentários, né? Porque ficam aparecendo aqui, né, durante a fala? Não só por Não. isso, porque eles monitoram nossas redes, né? As redes de quase todos nós da esquerda, as redes estão sendo monitoradas. A minha em especial. Então, eles monitoram essas redes e começam a atacar os comentários, a colocar insultos, a publicar fake news. E aí eu não quero dar espaço para essas pessoas, porque elas já têm muito palco, né? Não vou dar espaço para elas, então eu desativo os comentários, ainda que tenha muito comentário bacana, as pessoas façam comentários bem bacanas, às vezes, mas quase sempre, mas às vezes tem esses comentários ruins, então eu prefiro desativar. Você tá. Entendi. Então, obrigada pelo cuidado. Vou É ajeitar meu importante cabelo. ressaltar isso. Tá bom, seu cabelo tá tão bonito que eu vou ajeitar o meu aqui com um grampo, porque. Menina, Menina, eu você tava. sabe que eu nunca usei tanta curtinha assim? Primeira Pois vez. lindo, Sol. Eu adorei. Bom, quando você deixava Black Power, assim, louro, assim, já era bonito. Mas agora tá lindo com as tranças. Obrigada! Gostei. Menina, ou menina é o jeito de dizer, porque eu sou bem mais velho que você, tá bom? Porque a gente tem que tomar cuidado hoje com a maneira como a gente se refere às mulheres, né? Menina, não é? Mulher, amiga, me diga, que decisão bacana de você se candidatar, porque antes você estava muito com apoio nessa perspectiva de defender a cultura como né, a economia criativa, defender a cultura como um espaço interseccional. Você sempre teve como apoiadora e agora você decidiu botar a cara como candidata a vereadora. Me conta um pouco por que essa decisão e eu louvo desde já essa decisão. Tá, obrigada. É, Então, acho que nesse período assim da pandemia, né, com tudo que aconteceu, a gente, e aí eu falo como artista, como produtora, pessoa que trabalha na cena e trabalha também no backstage, né, nos bastidores, nós vimos aí que boa parte de nós ficamos sem nenhuma possibilidade de geração de renda durante a pandemia. Isso, obviamente, afetou as nossas relações intersociais, afetou a nossa relação familiar, né? Eu sou mãe, e muitas amigas mães e mães solo, muitos amigos pais, enfim, eu vi que realmente a gente estava numa situação que precisava de uma pessoa da cultura, uma pessoa que tivesse ali uma relação de vida, de vivência, de experiência para pautar isso na instância do poder público, né, institucional. E aí, essa não foi uma decisão sozinha, foi uma decisão coletiva, de entendimento de que seria importante eu vir como essa figura agora e pensando que, na verdade, essa proposta de construir uma legenda, de construir uma candidatura é também uma proposta para que nós estejamos cada vez mais próximos dentro da política institucional, entendendo que também não fomos educados dentro desse entendimento. Então, como é que a gente vai se fortalecendo para que nos próximos anos venham outras figuras, etc. E para que a gente vá caminhando e pautando de dentro, né, Jean? Porque a gente sempre fez essa pauta vindo como sociedade civil organizada, e aí pautando o poder público, pautando os nossos representantes. E aí a gente decidiu, agora não, vamos estar na máquina também, vamos entender como são esses mecanismos de dentro para poder articular. E aí eu fico
Na verdade, eu queria até falar assim que eu fico muito feliz porque esse ano tem muitas candidaturas da cultura, não é só a minha, então eu queria também dar saudar essas outras candidaturas que estão vindo com esse recorte. E muito importante também falar que o PSOL, que é o partido, né, que eu estou vindo, nosso partido, é um partido que está apoiando muito as candidaturas de cultura, é um partido que sempre apoiou as candidaturas de cultura, né, sempre apoiou o debate, a temática, e esse ano realmente a gente também está mais fortalecido nessa discussão, e, enfim, o apoio está realmente sendo incrível na discussão das pautas, então a decisão veio para a gente estar dentro e se articulando. Eu fico feliz porque, de alguma maneira, assim, a agenda que você defende, que você quer levar para o parlamento municipal e a perspectiva, essa perspectiva que é uma construção coletiva, você representa um coletivo, você representa uma demanda de um setor da economia, enfim, estava um pouco na candidatura da Boy, que fez campanha comigo e tal. E naquele momento você era a sociedade civil apoiando. Eu fico feliz do PSOL do Rio de Janeiro. Bom, historicamente, o PSOL do Rio de Janeiro sempre se abriu para essa agenda, né? Sempre institucionalmente sempre se abriu e também através dos mandatos. Por exemplo, talvez o meu mandato fosse o mais identificado com esse campo naquele momento. Mas eu fico feliz também, Sol, de você trazer a marca da questão racial, né? Quer dizer, é bacana que a pessoa escolhida seja uma mulher negra, né? É importante isso também. É importante que o partido, o PSOL, comece a apoiar de fato candidaturas negras, né? É importante que dê espaço para elas, para essas candidaturas. Defendam elas o campo da economia criativa ou defenda elas o empreendedorismo nas comunidades, né, pretas e pobres. Ou seja, a gente quer ver essa nova cara, quer essa renovação de gênero, quer dizer, queremos mais mulheres e queremos as mulheres negras, queremos mais LGBTs. E fico feliz de você representar essa diversidade também. Sua candidatura também é bacana. A sua, da Thaís Ferreira, a própria Renata Souza, que é a candidata do PSOL, a Mônica Benício. Tem uma série de candidaturas bacanas acontecendo. E adorei você ter dito, você citar, olha, eu não sou a única candidatura da cultura. Isso é muito bonito, Sol, porque eu queria muito ver o campo da esquerda sem se atacar, né? Ok, a gente quer se eleger, mas não precisa atacar os nossos iguais, sejam dos nossos partidos, seja do campo. Eu acho que é importante nessa fala, Jean, porque a gente precisa ter um compromisso com a agenda. Né? É óbvio que queremos estar lá, é óbvio que queremos chegar à Câmara, mas assim, a agenda é mais importante do que nossos corpos individualmente. Né? Então, se estamos abraçando essa agenda, que é uma agenda fundamental, e aí esse debate da cultura, a gente está realmente querendo ampliar para uma discussão que somos trabalhadores da cultura, somos trabalhadores das artes. E esses trabalhadores, né, que somos impactados direta e indiretamente, estão na construção da sociedade. E aí, nesse impacto direto e indireto, somos nós que trabalhamos efetivamente dentro desse segmento, ou desses segmentos artísticos ou culturais, mas também, por exemplo, o vendedor de pipocas, os ambulantes que estão em torno dos eventos de samba, por exemplo, a rede de gastronomia, que está muito ligada a esses eventos de economia criativa, né? Então, assim, somos uma rede muito grande que auxilia justamente nessa economia da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E aí essa discussão de ter, de fato, assim, ter candidaturas que nem mesmo têm a agenda de cultura como prioritária, mas que também estão pautando cultura, entendendo que cultura é direito, para nós que somos artistas, para nós que somos trabalhadores das artes, é fundamental. Porque o que importa é que tenhamos garantias, né? Porque acho que a maior questão é o fato de não termos garantias. Estarmos nessa situação agora, sem nenhuma possibilidade de renda, de nenhuma possibilidade de economia, sabe? Com desespero de como colocaremos comida em casa para os nossos filhos, para os nossos primos, para os nossos... É realmente desesperador. Então, que tenhamos uma agenda que realmente priorize cultura como direito, assim como educação, saúde e quaisquer outros direitos que temos na sociedade, e que entendamos que essa discussão precisa ser feita com a sociedade, né? Então, assim... Sim, os direitos... Eu sempre digo, assim, falo em palestras, entrevistas... Os direitos humanos, eles são, né? Claro que a noção de direito humano é histórica, mas uma vez que a gente acredita que existem direitos humanos para todos os humanos, os direitos humanos não têm hierarquia entre si, né? Eles não têm hierarquia, eles são inextrincáveis, eles são inseparáveis
como as duas faces de uma moeda. Então, os direitos culturais são tão importantes quanto os direitos sociais, quanto os direitos ambientais, né? Então, não há uma hierarquia. Lutar pela cultura como um direito é importante, não só em termos de acesso, mas lutar pela cultura, pelo direito de produzir cultura. E isso é o que vocês estão reivindicando. E reivindicando muito bem. Quando a pandemia aconteceu, quando aconteceu o lockdown, eu estava nos Estados Unidos. E eu fiquei tão assoberbado, tão incomodado e com a situação dos artistas, que eu comecei a ligar para os articuladores da luta cultural no Brasil e dizer, gente, olha, a gente precisa os grandes artistas, os grandes nomes, a Ivete Sangalo, essas pessoas que têm uma vida e conseguem ter uma vida estável, elas precisam se engajar agora numa campanha para manter os artistas, os outros artistas que não dispõem do mercado, que não partilham o mercado e, sobretudo, todo o corpo técnico que trabalha na produção da cultura, os técnicos dos teatros, das casas de shows, né? Os músicos, os maquiadores, figurinistas, ou seja, ao pessoal do samba, as pastoras, para a gente pensar, o maracatu, ou seja, toda essa rede, esses pontões de cultura que, de repente, a Covid veio e, pum, atacou. Eu comecei a falar, olha, vamos mobilizar esses artistas, porque, de fato, Sol, essa é uma preocupação minha, e você sabe disso, porque você me apoiou quando eu era candidato, e você esteve muito próximo dos meus mandatos quando eu era deputado. Então, você sabe que essa sempre foi uma preocupação genuína minha e da gente, né? Porque nosso mandato era nosso, era meu, era seu, era como o seu será também. Você sabe que essa sempre foi uma preocupação de verdade, por isso me preocupa, e que bom saber que você quer levar esse debate para a Câmara. Eu queria falar uma coisa que é importante também, né, aqui nessa nossa construção, né, que é quando eu fiz a coordenação do Encontro de Cinema Negro, inclusive que tivemos uma emenda do seu mandato, né, ali também, para mim, foi muito importante no entendimento, assim, concreto do quanto que a política ela poderia realmente estar junto nessa construção de entendimento desse processo que é de pesquisa, né? Que não é um projeto que é um produto artístico, um produto que é distribuído para a sociedade que nunca mais acontece. Não, é um processo de construção. Então, ter você, por exemplo, no ano anterior, que eu era público do Encontro de Cinema, e você, de novo, no ano em que eu era parte da produção, parte da construção, fala assim, caramba, como que esse mandato do Jean, por exemplo, está aqui com a gente nessa construção e faz com que a gente se renove a cada ano, né? Então, essa política de continuidade, de pesquisa, para que a gente vá se aprimorando, para que o artista, o trabalhador da arte, vá cada vez mais se entendendo dentro da sua construção, ela é fundamental. Porque nesse processo de renovação a gente tem a entrada de novos agentes artísticos e culturais, a manutenção dos já fazedores e fazedoras daquele processo, e aí com isso um debate que vai se ampliando com a sociedade a partir dessa renovação de olhares e desse intercâmbio, né, de gente. E aí queria só falar uma coisinha também que você falou anteriormente e eu acabei não adentrando, que eu também fico muito feliz da gente ter essa quantidade enorme de candidaturas negras LGBTIA+, rolando. Acho que isso é fundamental, porque nossos corpos são atravessados, né, pelas desigualdades, são atravessados diariamente. Então, esses corpos que são atravessados, que têm esses atravessamentos, que impulsionam as nossas vidas, né, somos corpos que, de alguma forma, estamos pensando numa sociedade mais justa, porque todos os outros atravessamentos nos atravessam também, né? Eu sempre gosto de dizer que eu não sou, por exemplo, um menino negro, mas eu sou mãe de menino negro, sou prima de menino negro, sou amiga de menino negro, sou amiga de mãe de menino negro. Então, assim, todas as articulações relacionadas ao nosso povo, e aí ampliando o povo mesmo, estão diretamente associadas a nós enquanto corpos que estão na sociedade, né? Quanto mais a gente tenha essa diversidade acontecendo nos poderes, mais teremos condições melhores para caminharmos, né? Acho que Perfeito. uma Perfeito. última coisa, porque eu moro aqui no centro da cidade. E aqui no centro a gente tem o trabalho das meninas, né? Assim, dos meninos que trabalham com a questão do corpo em relação a sexo, enfim, que tem a sua autonomia ali em relação ao seu trabalho. E a gente vê o quanto que há de violência sobre esses corpos, né? O quanto que há de violência sobre os corpos trans e o quanto que isso também me afeta como uma pessoa que dialoga com essas meninas, em sua maioria, que dialoga com esses meninos, o quanto que eu sou atravessada diariamente por ver essas violências que são físicas, que são simbólicas, que são, enfim. Então, a gente precisa estar em todas as lutas, né? Porque somos sociedade.
Sim, e as lutas, elas também não têm hierarquia. As lutas, elas são interseccionais. E essa é uma lição, inclusive, que nós temos, nós das esquerdas, nós desse campo democrático, temos que entender. Quer dizer, a política do século XXI, ela é interseccional. Ela tem que levar em conta a desigualdade de gênero, ela tem que levar em conta as questões de orientação sexual e identidade de gênero, ela tem que levar em conta as questões ambientais, ela tem que levar em conta as questões culturais e tudo isso, trabalhar tudo isso com vistas, claro, no combate global da desigualdade social, né? Eu concordo com você, é importantíssimo que a gente amplie a quantidade de vozes nos espaços institucionais, não só nos partidos, nas candidaturas, mas, claro, também no parlamento. Isso é importantíssimo. É importante que a gente faça isso com vistas a entender que, lamentavelmente, a direita e a extrema-direita têm uma adesão muito grande de pessoas que são vítimas das próprias políticas da direita e da extrema-direita, né? Então, todas as políticas neoliberais da direita e da extrema-direita afetam os mais pobres, afetam, dentre os mais pobres, os pretos pobres, as mulheres pobres, né? E aí, lamentavelmente, nessa população, há muita gente votando, né? Na extrema-direita, há muita gente aderindo ao discurso conservador e, às vezes, reacionário da extrema-direita. Então, nós temos uma tarefa difícil pela frente, né? Que é a gente mostrar para essas pessoas que a gente está do lado delas, na verdade, que de verdade a gente está do lado delas, né? Porque eu acho bacana a gente sempre falar, não são os nossos corpos que são atravessados, são de fato os nossos corpos, mas muitos desses corpos, dessas pessoas, os donos desses corpos, estão aderindo ao discurso justamente de quem quer eliminar esses corpos, né? E a cultura, então, vira um instrumento importante, porque a cultura, as artes vivas, a literatura, o cinema, dilata imaginário, né, Sol? Dilata imaginário, amplia o imaginário. Você, como atriz, você sabe disso, né? O quanto a representação do outro é importante e que as pessoas tenham acesso. Sim, eu acho que tem um debate que é importante nisso que você traz, Jean, que é nós também temos um compromisso e uma responsabilidade eu penso, né, e não é um pensamento meu, mas um pensamento também que é construído coletivamente, de que de alguma forma também precisamos popularizar mais esse conceito de política institucional, né? Porque de alguma forma também a política como ela é dada, como ela é feita, ela não permite uma aproximação maior com esses grupos, né? Eu acho que tem um trabalho nosso, enquanto pessoas que querem estar no parlamento, ou então enquanto pessoas que mediam essas relações, da gente também tentar entender como que a nossa voz, o nosso discurso, mesmo estando associado a esse linguajar político institucional, ele consegue também manter um espaço de possibilidade de conexão, né? Porque, assim, uma coisa sou eu falar aqui com alguns grupos, outra coisa sou eu falar na minha favela, onde eu nasci. Assim, existe também uma questão, e aí que também está muito ligada à desigualdade e à falta de oportunidade, todo esse contexto educacional que a gente tem, que é o acesso à universidade cresceu nos últimos anos com as políticas que tivemos, né, e que infelizmente nesses últimos anos estão sendo aí totalmente destruídas, mas ainda tem um número grande de pessoas que estão sem acesso à educação formal, né, desde o ensino básico. Então, como é que a gente também consegue, de alguma forma, entender que o nosso discurso precisa ser também acessível? Eu acho que tem uma dificuldade da política institucional, e eu digo até assim, como pessoa que se vê muitas das vezes nesse meandro, que precisamos ter essa acessibilidade nas nossas falas, são falas diretas, né? Tem um exemplo de um amigo, assim, que enfim, estava falando sobre questões de favela e tal, os grupos que chegavam, e ele falou assim, cara, as pessoas chegam aqui falando do genocídio. Quando começou o papo de genocídio, eu falei, gente, que palavra, que é isso, genocídio? Sim. E aí ele falou assim, cara, fala que pessoas estão morrendo. Então, assim, Matança. Oi? Matança. Em vez de genocídio, Matança. matança, claro. Embora, só, eu acho que... Eu sempre lembro uma frase do Gil, maravilhosa, Gilberto Gil, que ele diz assim, o povo sabe o que quer, mas o povo quer o que não sabe. Porque eu também nasci e me criei numa periferia miserável, pobre, de maioria negra. E eu tinha um conhecimento que vinha da experiência direta com a pobreza. Tinha um saber que tinha a ver com minhas relações com a cultura popular de raiz. Mas eu também queria
uma cultura que não era minha, como essa cultura de elite. Eu também quero entender o que é genocídio. Então, eu acho que a gente precisa dialogar e ser pedagógico, quer dizer, vamos Claro. dialogar, mas vamos ampliar o repertório dessas pessoas também. Eu me lembrei de uma história muito curiosa, engraçada você falar isso, que eu, por vir da periferia, por vir do Brasil profundo, eu sempre, apesar de estar na academia, ter ido para o Big Brother, estar na institucionalidade, jornalista, trabalhei quase 10 anos em jornal, eu sempre falei com as pessoas, eu sempre falo e consigo chegar a falar com as pessoas, estabelecer uma comunicação. Aí eu lembro que eu fiz uma atividade com Marcelo Freixo no Mercadão de Madureira, com o povo de Santo. E era tão incrível assim, a dificuldade dele de lidar com aquele ambiente, de falar com aquelas pessoas, de sair do discurso que ele estava acostumado, porque ele estava acostumado a circular, embora ele venha de Niterói, mas ele estava acostumado a circular na Zona Sul, nos círculos do PSOL, que são círculos. Agora que o PSOL está se ampliando um pouco mais, mas durante um tempo o PSOL do Rio de Janeiro estava muito circunscrito à Zona Sul, a uma esquerda da Zona Sul. E aí, quando ele se deparou com aquelas pessoas, né, do povo de santo, que tem seus próprios termos, sua liturgia. Foi muito engraçado. E isso mostra como a gente precisa dialogar com essas pessoas, né? A gente precisa aprender com elas também. E eu imagino que é isso que você está falando, né? Porque somos inteligentes nas nossas maneiras a partir das nossas experiências. Não é sobre olhar para a favela, olhar para um outro território como um território menos possível de interpretação, né? Não é sobre isso, não é sobre ignorância. É sobre o fato da gente conseguir articular as mil possibilidades linguísticas, né? A gente esse processo acadêmico também, ele vai ampliando as formas que a gente pode dialogar, né? Então, como é que a gente consegue fazer esse aspecto que você traz da pedagogia e também sempre tentando articular, olha, e com determinadas pessoas, talvez precisemos ter uma outra linguagem, através dessa outra linguagem, desse outro formato, ali vamos conseguir inserir outros vocabulários, assim como a gente vai aprendendo no dia a dia também, né? Porque esse processo de Exato. intercâmbio não acaba nunca. Mas é Exato. só sobre... Eu me lembrei de uma outra história também. Ó, você sabe que eu tô no corre-corre, então daqui a pouco eu vou ter que encerrar, porque daqui a, sei lá, 20 minutos eu tenho uma outra live. Mas antes disso, você vai dizer seu número, tudo, a gente vai mandar ver. Mas lembrei de uma história que quando eu era, sei lá, segunda série, eu fiz uma prova, né? Eu estudava na escola Maria José Bastos, que é uma escola estadual. E aí, eu lembro que na prova tinha assim, um texto que dizia que fulano ficou da cor de cera. E aí tinha as opções para dizer o que é que significava estar da cor de cera. Eu botei vermelho. Por que eu botei vermelho? Porque a casa em que eu morava era aquele chão de cimento. E minha mãe passava cera cardeal vermelha, aquela cera que a gente passava. Então, cera para mim era vermelha. Aí a professora marcou errado, porque cera, no entender, era da cor de vela, da cor de cera de vela. E eu lembro, eu era segunda série, eu fiquei tão indignado com aquilo, porque sabe, era o meu conhecimento, cera era vermelha. Aí eu lembrei de um outro colega meu que botou que da mangueira a mangueira dava água, porque na cabeça dele mangueira era a mangueira de água e não um pé de manga, né? Então, eu trouxe essa história para ilustrar de como a gente precisa dialogar entre um saber que já se tem com um saber que se deve adquirir, né? Um Sim, diálogo permanente que a gente deve fazer, né? sim. Ouvir o que essas pessoas têm a dizer sobre elas e ser pedagógico também com as pessoas. Não, isso é super importante, né? Porque é sobre diálogo e sobre escuta, né? Sobre o quanto que a gente está o tempo inteiro aberto para isso e se colocando sempre nesse lugar de aprendiz também. Porque é sobre isso. Você falando de histórias, me lembrou um caso aqui que para mim é muito interessante. Quando eu dei aula para as crianças no Fundamental, isso já tem alguns anos, tinha uma menina, 11 anos. E aí a professora de português, eu estava lá como estagiária, ela deu um exemplo. Os meninos foram à praia, alguma coisa assim. E os meninos tinham meninos e meninas. E aí ela falou, mas por que são os meninos se tem as meninas também? E aí a professora deu toda a resposta
que ela poderia dar em relação Sim. à ortografia, etc. Ela, não, mas eu tô querendo entender por que você não fala as meninas. E por mais que a professora se colocasse, ela falava assim, não, mas não faz sentido, podem ser... E aí eu falei, gente, agora a gente poderia começar uma discussão aqui que é sobre a pauta que ela está colocando, que é a questão de gênero, que é toda uma discussão em torno, né, dessa hierarquização do corpo masculino como corpo que, né, que detém até mesmo os nossos conceitos linguísticos para determinar os corpos femininos e masculinos, quando estão no plural, etc, etc, sem aula de português. Mas que era um debate incrível, né? Que era justamente sobre isso. Quanto que a gente está à disposição para mudar um pouco o rumo daquilo do que a gente está preparado para falar, né? O quanto que a gente está disposto a voltar um passo atrás, falar, agora a gente precisa entrar numa outra construção. Agora eu preciso também me avaliar, entender o que está sendo discutido aqui e falar, cara, estou aberta para isso? Porque é sobre estar aberto o tempo inteiro para um diálogo. É sobre se repensar o tempo inteiro, né? Maravilha. E tem uma coisa do teatro para mim que é importante, que o ativismo meu no teatro começa a partir do momento em que o meu grupo, que é o grupo EMU, se coloca num debate comigo de precisamos fazer um projeto de teatro sob uma outra ótica. E aí, naquele momento, eu, totalmente atravessada por esses conceitos que a sociedade já havia me imposto, que eu, naquela época, ainda não estava forte, preparado o suficiente para enfrentar, queria fazer um espetáculo sobre a beleza negra, que é fundamental, é importante falar sobre a beleza negra, mas naquele momento o grupo dizia, estamos sofrendo com um racismo institucional. Não podemos falar apenas da beleza sem apontar as fragilidades em torno dessa construção e desse imaginário em torno das artes que não nos contempla enquanto pessoas, enquanto humanos. E ali, embora eu tivesse escrito o projeto, tivesse conseguido arrecadar dinheiro para o projeto, tivesse feito toda a pesquisa há 4 anos, naquele momento ali foi onde foi meu primeiro atravessamento, assim, de fato, sabe? De construção coletiva, de falar, cara, calma, porque isso é coletivo. E você vai ter que ouvir, porque é a voz coletiva que está determinando os caminhos. E eu acho que e de vez em quando eu sou atravessada por isso também, né? Óbvio que no começo é sempre muito difícil, você fala, não, tô convicto, eu tô Sim. convicta, quero. Mas não, né? É sobre essa dificuldade mesmo, né? De se repensar o tempo inteiro. Que Que eu bacana, acho que é a Sol. base pra gente que tá na política, que tá querendo, né? Assim, aqui querendo entrar, Sim. mas a gente que tá nessa construção política. Isso é fundamental para um. é, eu hoje só acredito, até porque eu vivi essa experiência, eu só acredito em políticos, em pessoas que vão para a instituição que pensem dessa maneira. E eu desconfio de alguém que queira ir para a institucionalidade que não ame o teatro, que não goste das artes vivas, que não goste de literatura, que não tenha apreço e respeito pelos artistas. Essa história que você me contou da menina e da questão de gênero que ela coloca me lembrou uma tira de Quino que nos deixou, lamentavelmente. Nos deixou, mas deixou a Mafalda maravilhosa. E tem uma tira da Mafalda que a mãe dela está no tanque lavando roupa. E aí ela está atrás da mãe e fala assim: Mamãe, o que você seria se você vivesse? E a mãe, aquele baque, né? Porque ela tá ali, a mulher nessa sociedade de dominação masculina não vive, está praticamente escravizada em serviços domésticos. Mafalda coloca ali uma questão para ela importante. O que você seria se você vivesse, né? Quer dizer, as crianças têm essa capacidade de colocar as crianças nesses criadores incríveis como o Quino. Minha amiga, me diga aí seu número, fale para a gente encerrar para cima essa live, dizendo para as pessoas que prestem atenção em Sol Miranda, maravilhosa. Sol, de fato, é o perfil dela aqui. É uma trabalhadora da cultura, representante desse segmento, da economia criativa. É importante botar essas vozes, uma voz negra, uma voz feminina, na Câmara de Vereadores. Diga aí. Então, eu sou Sol, redes sociais, como o Jean já brilhantemente falou aqui. Muito obrigada. Sol, de fato. Meu número é 50335. Importante dizer que esse 335 é da única linha de ônibus que tinha na minha época, há 13 anos atrás, que me permitia ir e vir do trabalho. E eu precisei sair de casa porque essa linha de ônibus acabava às 11 da noite e os ensaios de teatro não me permitiam muitas das vezes voltar para casa. Então, é ali o meu momento afetivo, 50335. Eu sou mãe de um menino de 7 anos,
Sou atriz, sou pesquisadora, sou do teatro, sou do audiovisual e a gente está vindo com as pautas prioritárias em cultura, educação, primeira infância, juventudes, e aí abraçando também a nossa diversidade religiosa e falo como candomblecista, a Bian de casa, quem está aprendendo também, está caminhando. Então, sempre baixando aqui minha cabeça e pedindo licença para passar. Queria também fazer o convite para todo mundo que está aqui para acessar as redes e a gente tem canais abertos, papos retos com os segmentos, com quem quiser também falar comigo ali 15 minutinhos, 20 minutinhos, a gente está aberto. E, Jean, obrigada. Imagina, para mim, obrigada pelo espaço. Um prazer falar com você, um prazer lhe ver linda, queria lhe abraçar, queria agora tomar um chá na sua casa, tomar um caldo verde, como você fez da última vez. Muito bacana, muito boa sorte, viu, minha amiga? E um abraço, viu? Axé. E desculpe a pressa, porque eu tô no corre-corre. Eu falei pra Fabiana, falei, menino, eu tô numa loucura hoje. Hoje é um dia... Não, viu? Vai lá. E olha, que bom te ver também, viu? Com esse sorriso largo de sempre. Obrigada pela sua luta e resistência. Queria só que você soubesse que eu também sou fruto das suas políticas, sou fruto das suas construções. Então, muito obrigada por tudo. Um beijo. Obrigado. Beijo, meu amor. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Eu volto daqui a pouco com uma outra live. Beijo. Julie, thank you. Would you like a beer now after all your work? Would you like a beer? Mariana cerveza? No, because I'm going to home. Going home. I go home.